escravos e oprimidos, estavam ali, obviamente, aqueles judeus que eram constantemente explorados pelos romanos que dominavam aquela área, que estavam, então, dominando aquela área. Óbvio que isso logo chama a atenção do Império Romano, porque ele começa a juntar gente, começa a formar ali os ditos 12 apóstolos, né, aqueles seguidores mais fiéis dele, e isso mostra-se claramente muito ruim para os romanos, ou meramente ruim, né, era um incômodo para eles. Era alguém que era um agitador, eles colocavam dessa forma ele como um agitador. E aí, para agitadores, eles tinham um destino muito claro, que era o sacrifício, né? Sacrificar as pessoas. Era comum. Não é porque foi Jesus Cristo que foi sepultado, que foi sacrificado e depois sepultado, tal, na pedra. Todo mundo era assim. O ladrão, o bandido, qualquer pessoa que eles achavam que merecia aquilo, né? Do ponto de vista jurídico ou por causa da questão política, era esse destino que as pessoas tinham. Né? Tanto é que Jesus, a Bíblia conta, foi sacrificado ao lado de 2 ladrões, né? E ele conta que ainda naquele dia estarão no reino dos céus e toda aquela história, né? Então, a presença dessa pessoa, a existência dessa pessoa ocorreu. Há uma biografia dele publicada pouco tempo depois da morte dele, 30, 40 anos depois, em que existe, está aí, em onde se faz um relato ali sobre a pessoa Jesus Cristo, né? E há ocorrência em outros livros também. Que é o que a gente tem, né? Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha... É o registro, é o livro, é a escrita. E isso existe. Pois bem, aí em 73, então, pela terceira vez, os judeus reconstruíram o seu templo, né? E houve várias revoltas de facções judias contra o Império Romano. No ano 70 d.C., uma revolta resultou na destruição do templo, restando somente o Muro das Lamentações. Eu falei para vocês que era a segunda, já era a terceira, né, mesmo assim, indiscutivelmente é uma relíquia histórica, né? Os judeus se espalham pelo mundo, porque aí começa a diáspora, chamada diáspora, quer dizer, eles acabam se espalhando por todo o mundo, e em 130 d.C., o imperador Aélio Adriano anunciou que transformaria Jerusalém em um centro de adoração de deuses pagãos, o que para os judeus era inaceitável, né, já que eles tinham o seu Deus único. Os judeus até hoje não reconhecem, né, bom lembrar, Jesus Cristo como sendo o Messias, né, eles respeitam e tudo, mas eles não aceitam. E eles são, até hoje, culpados, é incrivelmente incrível isso, né? Mas eles foram hostilizados, eles foram tiraram a terra deles, mataram 6 milhões durante a Segunda Guerra Mundial. Até hoje eles ainda há um grande preconceito contra os judeus, tudo porque na visão de muita gente eles são os culpados pela morte de Jesus Cristo. Na visão de muitos cristãos, né? Eles são os culpados. E a Bíblia narra isso com riqueza de detalhes, né? O quanto eles teriam tido de influência na morte de Jesus Cristo, né? Então, para os cristãos isso é indiscutível, né? Tá lá e pronto. Pois bem, esse é o Muro das Lamentações, o famoso Muro das Lamentações, onde obviamente as pessoas vão lá para lamentar, né? E vão lá para escrevem cartinhas, colocam nas entrâncias aqui, né? Ele é super alto e mostra o quanto o quanto a engenharia da época, né, era complicada, né? Pensando no que a gente tem hoje. O Edir Macedo, ele criou o Templo de Salomão em São Paulo, que é uma réplica, né, do que seria o Templo de Salomão, cuja terceira construção teria restado, então, esse muro ainda, né, apesar de todas as guerras que se enfrentou, ainda está lá, e é um dos principais pontos de peregrinação religiosa do mundo, né? Pois bem, a partir da morte de Jesus Cristo, você tem, então, a separação do judaísmo como uma religião, como a mais importante religião do mundo, que seria a primeira religião monoteísta, isso perto de 1700 a.C., já teria se construído como monoteísta, é originado em Abraão, Moisés e os 10 mandamentos, como a gente falou. Os romanos os expulsaram de suas terras, para onde retornaram em 1948, bom também citar isso, né? Desde que eles foram expulsos lá pelos romanos da sua terra, depois da morte de Jesus Cristo, e os romanos viram aí também uma boa chance de perpetuarem-se ali na área, porque daí eles também aderiram
ao monoteísmo, né? Isso é muito importante, né? O Constantino decretou o monoteísmo, como uma forma deles se manterem ali, e os judeus só voltam para aquela terra ali em 1948, quando a ONU decide, então, fazer a repartição daquela área e entrega boa parte dela para os judeus. Muito se fala, os judeus são um povo muito sofrido, mas também é um povo muito promissor, né? Eles veem oportunidade de negócio em tudo, muita gente fala, mas é o judeu e tal, fazendo até piadinhas de mau gosto no sentido de mostrar o quanto eles são espertos nos negócios. E eles são mesmo, tanto é que os Estados Unidos, eles são o que são devido a muitos judeus ganharam o prêmio Nobel, muitos judeus formam a classe dos mais ricos do mundo, porque eles souberam lidar com seus negócios. Muitos judeus começaram como mascates e hoje são milionários, bilionários, né? E os Estados Unidos está cheio de judeu que fez fortuna lá porque sabe lidar com os negócios. Isso é o fruto justamente de tanto sofrimento deles terem sido jogados para lá, para cá e para lá, e que levou eles a isso, né? E aí você surge então o cristianismo. O cristianismo é fundado por Jesus Cristo e depois tem pelo menos 3 vertentes, tem várias, mas vamos nos focar em 3. O catolicismo, 80% do pessoal que mora aqui na nossa região é católico. Protestantismo, né, que é nascido da cisão do catolicismo feito por Martinho Lutero no final da Idade Média, quando ele então escreve as teses e prega na parede da igreja e cria o protestantismo, indo contra toda aquela visão católica do pecado, que tinha que pagar para compensar o pecado, que tinha que comprar terreno no céu e tudo mais. E a igreja ortodoxa, que hoje ela é bem menor, né, existe basicamente na Rússia, mas ela também tem uma visão mais, não posso dizer, quando a gente fala em ortodoxo, a gente está falando em quem leva mais a sério, né? Então, é uma visão mais séria, não tão suave, vamos dizer assim, tão relaxada quanto do catolicismo. O catolicismo lhe permite muitas coisas que os ortodoxos não permitem. E aí, lá, 570 anos depois de Cristo, a gente tem o surgimento do islamismo, que é essa religião que dá origem a toda essa... a vários povos árabes que passam a seguir o islamismo, ou é a mesma coisa, os muçulmanos. O muçulmano é islâmico, o islâmico é muçulmano. São várias denominações que acabam confundindo a nossa cabeça, mas que são a mesma coisa. O islamismo surge do Maomé. Maomé é um profeta que surge naquela região do Oriente Médio, onde hoje está a Arábia Saudita, e ali então começa a pregar justamente contra os abusos do poder, mais ou menos aquela linguagem de Jesus Cristo. Mas ele tem um porém, ele começa a ouvir cânticos e traduz esses cânticos em formato de oração. Cânticos tão belos que conquistam as pessoas, que deixam as pessoas tão emocionadas que elas passam a se tornarem seguidoras dele. E ele forma um grande levante de pessoas que aí então criam essa religião muçulmana. Ele diz que ouve tudo isso, né, obviamente, de Deus. Maomé, adivinhem vocês, ao morrer, ascende aos céus de onde? Jerusalém. Então aí você tem 3 religiões conflitando por causa de uma terra. Você tem os judeus interessados em Jerusalém porque eles dizem que lá é o berço deles, né? Você tem os cristãos cobiçando Jerusalém porque foi onde Jesus Cristo viveu e morreu. E você tem os islâmicos lutando por Jerusalém porque lá Maomé teria ascendido aos céus, né? Então, quando você vê a imagem lá eu já vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, uma imagem que mostra, né, o Muro das Lamentações e acima uma sinagoga que seria o símbolo dos judeus e também um espaço onde Maomé teria ascendido aos céus. E aí, né, você tem um caldeirão, praticamente, porque os 3 reivindicam como seu aquele espaço. Vamos falar um pouquinho sobre os profetas dessas 3 religiões, né? Jesus é o Messias. Em 721 a.C., os babilônios invadiram Israel, destruíram Jerusalém. Aí seus habitantes foram levados para a Babilônia, onde começaram a escrever a Torá, que era a sua versão
da Bíblia. Em 538, quando os persas conquistaram a Babilônia, os judeus puderam voltar para Jerusalém. Em 333, que a gente está resgatando, está detalhando aquilo que eu falei rapidamente lá atrás. Em 333 a.C., Alexandre o Grande, conquistador, conquista a Palestina. 100 a.C., os romanos dominam boa parte do Oriente Médio, incluindo Israel. E 4 a.C. nasce Nazaré, na Galileia, em Israel, Jesus. Aí você fala, peraí, mas como assim 4 a.C.? Nem nada é exato, né? Ele teria de fato nascido 4 anos antes do que eles dizem que ele nasceu, e nem foi no Natal, né? A insurreição contra o domínio romano, falamos agora, desde que os judeus pagassem os impostos em dia, eles poderiam cultivar a religião monoteísta. João Batista era mais importante que Jesus, olha que interessante, né? Poucos falavam de Jesus, mas falava-se muito em João Batista, como um profeta. A morte de Jesus não teve grande significado a seu tempo, passou naquela época lá, no dia que ele morreu, não teve uma grande expressão, não há um registro histórico de que tenha sido abalado o Império Romano por causa daquela morte. Os efeitos vieram com o passar do tempo. É tudo, a gente está no curso de Publicidade e Propaganda, né? É tudo uma questão de marketing aí. Então, quando Constantino torna o cristianismo a religião única do Império Romano, isso dá uma força a Jesus Cristo imensa, né? E cria-se um mito em torno dele, reforçado pela versão do Novo Testamento, dado por seus discípulos, que aí atribuem vários milagres a ele, a ressurreição, toda aquela história lá. O Paulo foi o primeiro dos apóstolos a pregar o cristianismo, expandiu essa nova religião, e o imperador Constantino tornou o cristianismo a religião oficial no século IV e deu toda essa margem aí para ele. Esse Santo Sepulcro é onde Jesus Cristo teria então sido sepultado, né, e ressuscitado no terceiro dia. Ponto, claro, de peregrinação tremenda dos cristãos, né? Tudo lá em Jerusalém. O Maomé, ele nasceu 570 anos depois de Cristo em Meca, na Arábia Saudita. Você já deve ter visto a Caba, até essa semana saiu nos jornais as fotos da Caba isolada, né, sem gente por causa da pandemia. Mas ela é uma imagem muito rara, porque ela sempre tem alguém girando em torno dela. Os muçulmanos, eles rezam sempre em direção a ela. E o que é essa Caba? A Caba é um meteorito que caiu naquela região da Arábia Saudita e foi dita santa, foi dito um sinal dos céus. Fizeram um revestimento em torno desse meteorito, e os islâmicos que podem, os muçulmanos que podem, têm que pelo menos uma vez na vida ir até Meca para dar a volta, 7 voltas em torno dessa Caba, como um sinal de devoção à religião, né? E essa é a fé deles, é assim que eles entendem que eles têm que se expressar. A época estava ladeada por estátuas de 360 deuses, e acima o Javé, o Deus, o Alá para eles, né? Alá ou Javé, a mesma denominação. Só falando da história do Maomé, e curioso também, né? Maomé não tem rosto. Quando Charlie Hebdo deu rosto a Maomé, fazendo charges, o que aconteceu? Radicais islâmicos entraram na redação do Charlie Hebdo na França e mataram várias pessoas da redação, porque eles consideram um ato extremo de agressão à religião dar rosto a Maomé. E é curioso, né, porque é uma figura que de fato existiu. Não se tem, obviamente, não tinha foto, não tinha quadro, não tinha nada na época, mas ninguém ousa nem fazer um retrato falado de Maomé, porque isso é considerado sacrilégio para os muçulmanos. Eles não consideram que é um meteorito, né? Eles consideram que é uma pedra negra e tal, algo transcendental. E o Maomé, então, viu ali, em Meca, um comércio muito injusto. Ele era de família humilde, porém ele se casou com uma mulher mais velha que ele, que tinha posses. E essa mulher ajudou ele a traçar um plano ali de garantias para os mais humildes. Para você ter uma ideia, Maomé chegou a criar algo parecido com o microcrédito, que deu até o Prêmio Nobel da Paz para um indiano, anos atrás, que seria o crédito para pequenos negócios, para padaria, para a pessoa que tem ali um pequeno negócio. Ele foi o mentor disso. Ele casou, então,
com a Khadija, que era essa mulher de posses. Essa é a Kaaba. Olha aqui uma foto de um dia normal na Kaaba, né? Que é a presença de todos no Ramadã, que é o mês de dedicação total dos islâmicos à religião. Eles passam o mês todo rezando em torno da Kaaba, né? Que é esse objeto sagrado envolto então por esse pano preto, eu não sei se é pano, o que é, que eles fizeram aqui todo há um em torno disso, que fica na Arábia Saudita, em Meca. E eu descobri esses dias também que quem não é islâmico não deve andar por ali, não pode andar por ali, senão pode ser severamente punido, porque eles consideram também um sacrilégio. Aos 40 anos, Maomé ouve uma voz que o manda se refugiar das montanhas, onde passa a recitar versos, que é a origem do Alcorão, que é significa a recitação, quer dizer, ele está recitando o que Deus está falando no ouvido dele. Alá é o Deus único, seria quem recitaria esses versos. Maomé prega o monoteísmo, né? Alá, um Deus único, e desafia o que eles chamavam de Quraysh para libertar os escravos, porque ainda existiam muitos escravos lá, quer dizer, escravos existem até hoje. Com a morte de sua esposa e do seu tio, que era um influente comerciante, Maomé percebe que corre perigo e foge para Medina. Em 622 anos depois de Cristo, o ano da fuga, que é para eles o ano 1 depois da Égira, que é Érija, que é a fuga em árabe para os muçulmanos, ele então leva esse povo, boa parte do povo dele, dos seus seguidores, para a Medina. E lá ele cria uma civilização. Já imaginou aí coisas recentes? Já aconteceu isso, né? De revolucionários, de ditos profetas criarem ali a sua comunidade. Ele fez isso, né? Tem um documentário no Netflix, World Wide Country, que é muito bacana, mostrando, vamos dizer assim, um profeta, né, moderno e como que eles agem. A concorrência entre feiras, esse que eu falei, espécie de BNDES e Bolsa Família, são criados por ele lá, né? Abaixo olho por olho, justiça mais branda, valorizando o perdão. Também. Que é curioso, né? Ele falava em perdão, ele falava no abaixo olho por olho. Então não dá para entender em que ponto da história, qual parte da história que os muçulmanos radicais não entenderam e que partem para a agressividade, né? Os atentados terroristas, muitos, infelizmente, são protagonizados por islâmicos. A tribo de Maomé passa a se chamar Islã, que é subordinar-se a Deus, e o povo islâmico passa a se chamar muçulmano, aqueles que se renderam a Deus, né? Muito bem, falando de Maomé, então, né? Continuando falando de Maomé, então ele voltou, rendeu e conquistou Meca, libertou os escravos, destruiu imagens de outros deuses e só poupou as imagens de Jesus e Maria. Morreu aos 62 anos em Medina, teria ascendido aos céus em Jerusalém, como eu falei agora. Ele foi sucedido, aí começa uma briga aí, né, entre os sunitas e xiitas. Por quê? Que são duas alas dentro da comunidade islâmica que tem sérios atritos. Você vai entender por quê. Porque ele foi sucedido por Abu Bakr, que foi o primeiro califa. E o califa seria o sucessor do Maomé. Surge a dissidência por quê? Porque os xiitas, que são 10% da população, defendiam um descendente direto de Maomé, filho, né, um irmão, um parente próximo. E os sunitas, que eram 90% da população, defendiam o Abu Bakr, que acabou vencendo. Obviamente, representava 90% da população, só que não era descendente direto de Maomé. A expansão pelo Oriente Médio e África, enquanto a Europa mergulhava na Idade Média, foi a consequência aí logo, né, não é que seja uma consequência da morte de Maomé, mas é o que se vem aí em seguida na história, o fortalecimento do cristianismo na Europa, e aí você tem uma série de histórias, né, do quanto o cristianismo foi um tanto quanto predador na Europa ao longo desse período, porque foram 1000 anos de domínio do cristianismo na Europa durante a Idade Média, misturando-se com o poder constituído. Quer dizer, a igreja tinha um poder tão grande quanto qualquer rei, qualquer rainha, qualquer governante da Europa naquele período, e tinham esse poder muito calcado no que a religião poderia trazer de ruim para as pessoas se elas não seguissem o que elas mandavam, né, o que a religião mandava. E você tem daí a expansão justamente do islamismo nesses territórios que não eram dominados diretamente pelo cristianismo, mas notoriamente a África e o Oriente Médio, né? Esse é o Domo da Rocha, que está também em Jerusalém e é um dos símbolos
dos islâmicos, e seria de onde o Maomé teria ascendido aos céus. Então você tem aqui embaixo, logo abaixo aqui, o Muro das Lamentações, logo acima o chamado Domo da Rocha, que é o símbolo dos islâmicos, né? Então assim, para os judeus, Jerusalém é a terra prometida por Deus para eles, onde Davi fundou o reino judaico há 3.000 anos, onde ele depositou a Arca da Aliança. Para os palestinos está lá sua origem, com os jebusitas. Para os islâmicos em geral, essa é a terceira cidade sagrada de Meca, depois de Meca e Medina, que ficam na Arábia Saudita, porque foi de lá que Maomé subiu aos céus. E para os cristãos, é a cidade onde Jesus viveu. Todo mundo vive em harmonia? Não, porque todo mundo acha a sua religião mais importante, seu povo mais importante e briga por essa terra. Na questão das religiões, a gente está falando de religião. Religião não tem uma área exatamente constituída, não tem uma capital, né? Mas quando você fala em povos, e aí se fala dos palestinos e dos israelenses, o bicho pega por quê? Porque há uma questão territorial, há uma questão geográfica. Quer dizer, cada um quer aquela área e não tem como dividi-la. Já foi dividida várias vezes, mas várias vezes houve briga porque um dos lados ou os dois lados não ficaram satisfeitos. Todo governo americano cria um plano de paz para o Oriente Médio. Yitzhak Rabin, que era o primeiro-ministro israelense, assinou um acordo de paz e morreu com o acordo de paz atravessado por uma bala, né? Quer dizer, estava com o plano de paz no bolso, deram um tiro nele, atravessou o plano de paz. E várias outras lideranças acabaram morrendo na luta pela paz, né? Vários atentados, várias disputas homens-bomba. Os palestinos dizem que têm um poder bélico menor, então usam homens-bombas contra os israelenses. Os israelenses criam muros, né? Existe um muro lá que separa eles, um altíssimo muro que separa palestinos e israelenses, e eles querem aumentar. E aumentam assentamentos também, que são tentativas de tomar territórios que teriam sido cedidos para os palestinos. Então a briga é histórica, a luta é histórica. Antes da pandemia, pouco antes, começo do ano, a gente estava aí ameaçado da Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque os Estados Unidos, que apoiam os israelenses por ter lá nos Estados Unidos uma comunidade judaica muito grande, né? Eles mataram uma figura muito importante do governo palestino. E isso levou a um princípio de guerra ali que acabou sendo sufocado pela pandemia. Mas havia ali, inclusive, se falava em Terceira Guerra Mundial. Isso logo na virada de ano, né? Porque os palestinos iriam revidar contra os israelenses, e aí os americanos iam em defesa dos israelenses, e teria os russos apoiando os palestinos, e aí iniciaria-se uma Terceira Guerra Mundial. Não faltou muito para isso não, viu? Cristãos, judeus e muçulmanos disputaram a posse de Jerusalém por vários séculos, e em 1453 os turcos otomanos derrubaram o Império Bizantino, dominando o território por 4 séculos. Aí você tem aqui a evolução de Israel nesses últimos anos, né, de 47, quando foi então partilhado o território entre israelenses e palestinos, tornando esse pontinho preto aqui, que é Jerusalém, como um território internacional, quer dizer, não tem povo, né, ele é do mundo, mas isso vai mudando, podem ver aqui, vai mudando. Em 49 tem a questão de fronteiras, tem a Guerra dos 6 Dias em 67, quando o Israel tomou boa parte do território palestino e contornou Jerusalém para si, ainda de bandeja, né? Aí você tem em 2017 outra guerra também, quando você tem então novamente mais território para os israelenses. Jerusalém está incluído aqui, quer dizer, você vê que eles fazem toda essa volta aqui para pegar Jerusalém e deixar os palestinos vivendo exprimido aqui na Cisjordânia. Tem ainda um outro problema sério para eles lá, que é a questão do rio, né? Eles têm pouca água. Israel é extremamente tecnológico, é um estado que foi criado, né? Então eles fizeram eles planejaram ele. Então eles fazem coisas que são exemplos para o mundo em torno da tecnologia. Mas tem esse conflito, né? E eles têm que contornar o problema da água, da falta de água. Aqui o Acordo de Oslo, aqui eu vou pular um pouco essas etapas aqui, porque são alguns dos tantos acordos que foram assinados entre israelenses e palestinos e que não deram em nada.
Com o tempo, voltou-se a guerra, aconteceu algum fato, em um determinado momento tinha um palestino no ponto de ônibus dentro de Israel, alguém passou, atirou, morreu, mataram aquele menino, começou uma guerra. Então tudo é motivo para guerra, né? Não que não seja motivo a morte do inocente, mas tudo qualquer coisinha, guerra entre israelenses e palestinos, né? Aí eu falei do conflito por água, o Rio Jordão está muito exprimido e está cada vez mais seco, e ele tem que sustentar todo esse povo aqui, né? Uma terra muito seca, muito árida, como escreveu o Amos Oz. Então você tem a questão atual de Jerusalém envolvendo dois elementos: a soberania sobre a cidade, reivindicada por israelenses e palestinos, e B, o status dos lugares sagrados reclamados por judeus, cristãos e muçulmanos. De quem que é? Se Jerusalém pertence aos israelenses, logo esses territórios sagrados, que são de religiões que englobam seguidores do mundo todo, tem que se submeter a um país, né? É complicadíssimo isso, por isso que a decisão da ONU lá em 47 de tornar isso um território internacional, acho que foi a mais sábia de todas, mas eles continuam avançando. Os Estados Unidos, com Donald Trump, acirraram isso ainda mais, tirando a embaixada americana, migrando a embaixada americana para Jerusalém, a embaixada americana em Israel. Isso dá um status a Israel de proprietário de Jerusalém. Porque, então, o que os americanos estão dizendo? Nós reconhecemos Jerusalém como capital de Israel. E o Bolsonaro quis ir na mesma toada, porém se segurou. Por quê? Porque o Brasil é um dos maiores exportadores de produtos halal. O que é produto halal? É um produto que segue as rigorosas medidas de abate de frangos, de suínos, de gado que os islâmicos exigem. Logo, se nós migrarmos a nossa embaixada de Tel Aviv para Israel, para Jerusalém, nós estamos dando um tapa na cara dos muçulmanos, e isso significa perder mercado. E ninguém é louco de rasgar dinheiro, né? Um negócio que ninguém chamou a gente, um negócio que ninguém quis que... ninguém perguntou a nossa opinião, a gente vai lá e faz de graça só para seguir os Estados Unidos e perde um vasto mercado que para nós é imprescindível, ainda mais nesses tempos de pandemia, né? Aqui está a minha bibliografia, esses livros aqui depois vocês podem consultar, eu tenho todos eles, a gente pode ler também, posso prestar para vocês e vocês também podem ver se encontram algo na internet. Eu vou disponibilizar esses slides para vocês, tá? E claro que o nosso grupo no WhatsApp está lá à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida sobre a aula de hoje. Provavelmente eu vou, obviamente, traçar para vocês um exercício em torno dessa aula, então prestem bem atenção, façam anotações, porque depois eu vou cobrar de vocês, tá bom? Valendo nota. Obrigado, gente. Mais quanto deu? Tá, eu posso... Pode terminar, eu te pra fazer. mas aqui vai ter que daí fechar os outros... Deixa só então. Eu tenho que pagar o cartão.